Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de... Pode isso, mãe? Pode! Ai, pode pedir Hoje ajuda? Pode, devemos pedir. Hoje, vamos combinar, é um programa muito, muito especial. Vamos falar sobre rede de apoio. Ah, esse assunto, amiga, que dá uma reviravolta na vida da gente quando a gente entende o que é de fato... O que é? Tal e na hora você não entende, né? Você fica no looping, depois você vai entender. Mas posso te falar, isso foi uma das grandes descobertas que eu tive na minha vida. De poder confiar, de poder aceitar, de saber que você não sabe tudo. Eu tive trocas, assim, riquíssimas, assim. Então, eu acho que realmente esse programa vai ser uma homenagem a todas as pessoas que nos ajudam. Pronto. E além, né, amiga, disso, também um esclarecimento do espaço que a rede de apoio ocupa. Por isso, você que está nos assistindo, se quiser já contar pra gente aqui a sua história, deixar seu comentário sobre como foi ter ou não ter tido uma rede de apoio, ou se você está vivendo esse momento agora, né? Porque são fases a rede de apoio, né? Sim, são fases. Do bebê, da fase que a gente está agora com os nossos filhos. Sim. Então, que a gente possa, nessa conversa também, fazer esclarecer. Esses esclarecimentos. Amiga, né? sabe qual que foi a frase mais importante? Uma amiga pegou assim, eu grávida, juntou as duas mãos e falou assim: posso te dar um conselho que eu quero muito que você ouça? Tipo, eu fiz assim. Até porque quando a gente tá grávida, a gente recebe todos os conselhos de todos os tipos, né? Mas ela falou assim: não seja a Mulher Maravilha. Ai, que maravilhosa, gente. Quem é essa? Você acha... A Flavinha, eu nunca mais esqueci. Ela é uma diretora de arte maravilhosa lá na Globo e tal. E fazia muito tempo que eu não encontrava com ela. Ela me encontrou grávida. Ela falou assim: eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu cometi. Porque eu achava que eu ia dar conta de tudo. Eu julgava quem tinha babá. Eu julgava quem colocava a mãe para ficar dentro de casa lá, ajudando o tempo todo. E, de repente, eu me vi tão enlouquecida, tão estressada. Então, é a primeira coisa que eu vou te falar. Você tem que ter alguém para te ajudar. Você tem que ter alguém. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E foi uma coisa mais automática, assim, né? Porque minha família mora no interior de São Paulo, minha mãe e meu pai moram numa cidade. Eu aqui no Rio de Janeiro não tenho parentes, assim, quando eu era casada, né? Quando eu tive os meninos, eu ainda era casada. A família dele também, a maioria mora em São Paulo. Então, a gente não tinha essa rede de apoio. A gente realmente precisava pagar por esse serviço, né? E se descobre um mundo, né, amiga? Assim, o mundo das babás, das agências, quanto que paga aquela no início, como chama, babá enfermeira, né? Daqueles primeiros 15 dias que você chama. E eu lembro que era super caro, acho que ainda é um serviço muito caro, né? Mas eu tinha muito me preparado para ser mãe. Assim, eu juntei o dinheiro, trabalhando desde pequena e tal, e falei, não, quando eu for mãe, eu realmente quero parar, ficar lá uns 3 anos vivendo a maternidade, porque foi uma coisa muito difícil chegar até a mim. Então, eu tinha um caixa, assim, na verdade, mesmo que eu poderia me dar isso, né? Assim, eu trabalhei para isso, e falei, não, agora eu vou gastar realmente dinheiro com isso, né? Mas tem a questão também da identificação, né, amiga? Do trabalho, assim, né? Do você se identificar. Olha, ela tem um ritmo, você tem outro, o bebê tem um... Como que é isso, né? Até você ter uma parceria, assim, você fala, poxa, essa aqui é a parceira, vamos embora, vamos juntas. Que é completamente diferente de quando você tem uma pessoa que é sua parceira nos cuidados da casa, né? Que te... eu não gosto de falar da ideia do presta um serviço, porque eu acho que quando a gente tem uma pessoa dentro de casa, são grandes parceiras mesmo da vida, total, né? Faz parte da nossa vida, não tem como. Mas aí você descobre que é muito diferente quando essa pessoa está cuidando da limpeza, né? Da comida, da roupa, e de repente é o teu filho. Porque você trouxe uma coisa que é muito legal, né? Essa ideia de você ter se preparado, se organizado financeiramente para isso, porque uma coisa que eu ouço muito ainda das mães que me procuram nos atendimentos, assim, mas é que é muito caro ter uma rede de apoio paga, né? E aí, mas aí, não, são 2 pesos, 2 medidas para outras atividades, né? E onde é que a gente entende esse lugar
da necessidade de não dar conta sozinha, como algo inerente à maternidade. Porque a gente foi criada para dar conta. A gente foi criada... E aí as redes sociais muitas vezes prestam um desserviço muito grande, porque você só vê a vida editada da mãe que tá lá carregando os filhos, linda, roupa, maravilhosa. maquiada, escovada. Que a gente sabe, às vezes, o quanto ela lutou para fazer aquela foto, né? E Sim. que até inconscientemente geram um desconforto na pessoa que tá assistindo. Em que pensar, tá de pijama, com leite. Cabelada, vazando. Com o peito para fora, né? E às vezes a rede de apoio, que não é só para cuidar da criança, esse só bem entre aspas, Sim. mas é que é para ser um ouvido, para ser uma fala assertiva, para ser uma parceria, uma companheira dentro de casa ali com você, né? Que você possa trocar nesse momento do puerpério que é tão desafiador. Eu acho que é igual você fala sobre educação socioemocional, né? Você fala, a gente vai colocar o filho para aprender a ler, se coloca na escola, vai aprender a nadar, por que a gente deixa acontecer? Então, no caso de ter uma babá, quando eu comecei a prestar atenção nisso, que realmente eu precisava, era isso, eu não deixei chegar no caos. Entendeu? E quando cheguei em casa com o bebê, eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu tenho. Porque o que aconteceu comigo, que foi um aprendizado muito grande. A minha primeira babá que ficou comigo é a Michele, que a gente até hoje, a gente tem uma relação de amigas, assim, os meus filhos foram os últimos que ela cuidou. A Michele, ela se formou na faculdade fazendo, ela né, se formou em enfermagem, que ela queria ser a médica, enfermeira, só que aí o caminho dela foi para um outro lugar. Ela criou depois um aplicativo, assim, trabalhou em empresas que criou um aplicativo de vacinas, então ela instalava, as pessoas poderiam ligar e tal. E olha aqui, gente, a Michele comigo, eu estava lançando um filme que se chamava O Menino no Espelho, e foi em Belo Horizonte. E o João Gabriel tinha 1 mês e meio. Uau. E ela foi comigo de carro, porque a gente não quis andar de avião, aquela coisa toda, a gente foi de carro. A gente foi pra Inhotim, essa foto é lá em Inhotim. Eu tenho uma vontade de voltar com os meus filhos lá. E a Michele me ensinou coisas básicas, assim, bebê. Eu vou te falar uma loucura, o bebê é pequenininho, mas ele gosta de rotina. Ele sabe o quarto dele, o cheiro dele. Então, quanto mais você colocar os horários de mamada, de dormir, o soninho, de tomar banho, ele vai se acostumando e vai ficando seguro. E aconteceu uma coisa muito engraçada com a Michele, assim, eu lembro que ela ficou... Na verdade, ela tinha me indicado uma pessoa, depois ela saiu do trabalho e ficou comigo. E aí, ela ficou uns 8, 9 dias direto, assim, comigo. Aí ela pegou e falou, olha, eu vou pra casa agora e tal. E, tipo, aquele rolê 24 horas. E no início eu tive umas questões com amamentação e era muito bom que ela falava assim, isso aí não vai dar certo, hein? O pediatra pediu o quê? Pra sugar 5 minutos do leite? Não, é melhor colocar na mamadeira. Não, mas eu quero tentar o peito. Ela, não, claro. Ela, mas tem um bico. Tipo, ela ia me dando opções sem me colocar na parede, de experiência, e assim, e ela era muito mais nova do que eu, a Mi, e ela tinha uma experiência de vida, de cuidar de sobrinho, de primo, ali da comunidade, assim, sabe? Além de trabalhar muito como babá. E aí, eu lembro que a Mi falou, vou embora, vou lá visitar minha casa e tal, então vocês vão ficar sozinhos, tudo bem? Eu, tudo bem. Não, mas eu vou, qualquer coisa pode me ligar. Não, vai tranquila. Marina, a minha perna tremia tanto. Eu contei isso no episódio do Carmo, né? Carmo. Eu fiquei tanto, que aí foi muito engraçado isso. Eu lembro que eu fiquei com medo, assim, eu falei, gente, mas esse bebê vai acordar no meio da noite, ele vai chorar. Mas aí se eu não conseguir colocar... Porque, assim, eu me sentia numa incapacidade de tudo, e eu tinha muito medo de cortar a unha de bebê. Muito medo. E ela pegava... Eu achava, nossa, que poderosa. Eu demorei muito para cortar a unha dos meus filhos, era um medo que eu tinha. E nesse dia, eu lembro que ela saiu, aí eu fui, acordei antes, peguei o bebê, dei de mamar, arrotei e coloquei no berço. E eu falo que neste dia, eu juro, eu nunca me senti tão poderosa quanto nesse dia, porque eu consegui colocar o bebê. E aí no outro dia, a gente ficava com o bebê durante o dia, e o pai pega um pouco, aí ele começou a se incomodar
coloca no carrinho, volta, levanta, não deita, o que faz? Aí a gente contando pra ela, ela voltou segunda, ai meu Deus, a minha segurança chegou. Porque a gente também vira assim, tem relações também que a gente vira uma dependência, né, do trabalho ali com ela e tal, e ao mesmo tempo a gente conta, porque aconteceu isso aí, porque ele não parava. Ela falou, vocês colocaram ele no berço? Aí a gente, não. A gente achou que ele podia dormir ali do lado da nossa cama. Ela falou, então, mas é porque a gente já tá 9 dias colocando o bebê no berço. Ele começou a sentir falta. Então, ou seja, a Michele, a gente teve uma parceria tão grande, assim, porque eu sei que não era toda patroa, né, como elas falam, assim, poderia liberar ela para fazer a faculdade. E eu sabia que isso era muito importante para ela. Não, pode ir. Eu tenho aqui a Eli, né, eu tenho uma funcionária de muitos anos, que é a Eli, que eu costumo falar que é o meu casamento mais longo. São 14 anos já. Ele veio trabalhar comigo em 2008. Ele... A dona do melhor bolo de batata doce do Brasil. Ela é danada. E a Eli é muito engraçada, porque quando eu engravidei, ela chegou... Tem uma foto dela, a primeira vez que eu falei, Eli, vai lá trocar a fralda do João Gabriel. Ela fez assim, eu não sei o que fazer, meu filho já tem, não sei... Aí, ó, essa foto, ele chorando, e a cara dela, muito bom. E quando eu engravidei, ela falou, é o seguinte, eu sei que vai ter babá, mas eu sou a babá de todas as viagens internacionais. Maravilhosa, Eli! E a Eli, eu e ela realmente não temos... Aí, ó, já foi pra Disney, ele já foi pra Paris, gente. A Eli viaja, olha lá. Eu costumo falar que eu acho que a Eli é minha babá, né? Assim, ela é uma pessoa que olha pra mim. Cuida de você. Quando eu vou gravar, tem gravação, na hora de ir embora, ela fala assim, chave do carro, a marmita, o lanche da tarde, o texto, levou blusa. Tipo, ela me manda embora de casa, sabendo todo esse meu rolê. E me conhece com um olhar, e eu conheço ela com um olhar. Lindo isso, amiga. Então era muito bom, porque assim, ele cuidava ali da casa, que é um movimento que ela gosta, ela falava pra mim, não quero ser babá, porque criança não faz nada quando é pequena, eu vou dormir. Eu já fui expulsa uma vez do trabalho, porque eu dormia mais que a criança. E a Eli, essa pessoa engraçada, aí ela em Portugal, ela adorando. E a gente tem um fechamento mesmo, assim, eu e a Eli, assim, de tanto tempo, a gente nunca... Posso falar de que a gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente já conversou de situações, isso aqui não tá legal e tal. É difícil também você um pouco administrar todas, assim, dentro de casa, né? Ela que tá mais tempo, uma que chega, uma que tá errada, uma que tem que falar. Mas, enfim, depois, voltando a Michele fez a vida dela, hoje mora lá em São Paulo, trabalha numa empresa maravilhosa. É uma mulher que eu olho, admiro muito ela, eu sou muito grata a mim, você sabe disso, assim. Eu quero te mandar toda a gratidão pelo tanto que eu aprendi com você. E a gente passou por vários momentos não tão bons, assim, amiga. Eu também fui muito criticada, porque a Michele é uma mulher muito bonita. E muita gente, eu lembro assim, o que eu acho que foi uma coisa muito cruel, assim, do que eu passei, quando meu bebê tinha 15 dias, aí começaram a me visitar, e alguém chegou e falou, cuidado, hein, não pode ser mãezinha por muito tempo, não. Aí eu, tipo, não entendi. Ela falou, não, ainda mais coloca uma babá bonita dentro de casa, porque era uma questão a Michele ser bonita. Que loucura. E é mais engraçado que essa pessoa que me falou isso, o próprio marido dela depois deu em cima dela. Numa situação dentro da minha casa. Tudum. Duro, né? Eu fui fazer uma viagem, enfim, foi muito complicado. E aí teve essa visita e aí rolou uma situação. Então era como se o fato dela ser bonita, ser uma mulher negra, não podia estar ali naquela posição, sabe? Uhum. E o quanto eu tinha essa parceria com ela, tipo, não, peraí, minha relação, eu e você aqui, tá tudo bem. Ainda mais você, né, gente? Pra quem conhece Regiane Alves. Exatamente. Que a gente foi... poço de generosidade. Não, sim, porque ela também estava sendo generosa comigo, de me ensinar muitas coisas, da nossa parceria, dos conselhos que eu dava pra ela. Às vezes ela falava, não, dona Regiane, porque eu vou fazer isso? Eu falei, não vai fazer isso. Olha aqui, você tem que fazer esse caminho. Aí um dia teve um momento super lindo entre eu e ela, assim, que ela chorou muito. Ela falou, não, só de você parar a tua vida e pensar sobre isso, de possibilidade, eu acho que eu vou ser eternamente grata, entendeu? E ela foi levando a vida dela, até hoje a gente se fala, às vezes ela manda as fotos, fala, legal, olha aqui. Então, pra mim, né, acho que meus filhos, pra ela, fica essa lembrança que foram os últimos que eu cuidei, fui ter uma outra carreira, se formou, tudo. Depois eu tive a Ana também, muito figura, a Ana baiana, era uma figura, porque o baiano tem umas palavras para
algumas coisas que não é a mesma coisa aqui no Rio, nem pra mim que sou paulista, nós somos paulistas, né? E aí eu lembro, olha aí, a Ana é muito bacana, a Ana era aquela babá que ela brincava com as crianças, que ela corria, que ela jogava futebol, que ela me ensinou a pegar as caixas de brinquedo e guardar as caixinhas de brinquedo com tudo direitinho, tudo bonitinho. E a Ana tinha um grande sonho, que o sonho dela era andar numa limusine rosa. Ah lá. Eu falei, mentira, Ana, esse é o seu sonho. E aí, quando eu fui dar o dia do aniversário dela, a limusine rosa chegou, ela deixou as crianças falar, Eli, tem uma limusine rosa, eu vou tirar uma foto. A gente, não, Ana, é pra você. Sua. Nossa, ela ficou eufórica, ela falou que ela nunca mais esqueceu. Eu lembro que foi a primeira vez que as crianças entraram no carro, tá vendo que tem uns salgadinhos? Foi a primeira vez que acho que as crianças comeram. O isoporzinho. O isopor. Nunca tinha comido. Elas, que isso, mãe? Eu falei, ai, só hoje, vai, só hoje que é festa. E ela é uma pessoa muito graciosa, e a Ana ela tem uma personalidade muito forte, e quando a gente ia começar a ter um atrito, foi tipo, Ana, vamos encerrar aqui, porque a gente ainda pode ser amigas, e eu quero muito essa amizade, porque a Ana é uma mulher inspiradora, assim, ela teve perdeu filha, grávida, assim, de muito tempo, ela adotou uma menina lá em Salvador e depois voltou e adotou a irmã de novo. E ela foi fazer a faculdade também, que pediu, liberava os horários loucos, assim. E a Ana me ensinou muito a importância da brincadeira. Eu não era uma pessoa que era do celular, entendeu? E como ela cuidava, ela era muito zelosa com tudo, assim, sabe? Com brinquedo, com as coisas. E a gente até hoje se fala, e também é uma pessoa que me ensinou muito, assim, essa coragem dessa mulher, que teve tantas histórias, assim, tristes, né? Histórias sofridas, com cicatrizes, mas que nunca perdeu a sua garra, a sua coragem. E eu acho que quando a gente é aquela mãe com aquele bebê pequenininho, a gente fica muito vulnerável, né, amiga? Tem uma vulnerabilidade que você perde um pouquinho, assim, né? Ai, onde é que eu tô forte? Onde é que eu tô? Onde é que eu volto a ser quem eu sou? E, de repente, quando você tem esses exemplos tão próximos, né? Porque eu olhava pra Ana e falava, gente, como é que a Ana tá aqui? Como é que ela consegue isso? Como é que ela conseguiu sobreviver? E saiu de Salvador e veio pro Rio. Inspira. E a Ana veio, que ela ia fazer um fim de semana. Eu tive uma outra babá que teve um problemão de saúde, que era a Tati, que era um doce. E ela acabou ficando mais tempo com a gente também. Teve a Andressa também, que era uma outra... não tenho foto aqui da Andressa também, que era uma figura. Ela era toda animada. E ela queria essa coisa de querer fazer tudo, né? Aí teve um dia que eu lembro disso, que eu fui pegar o bebê para dar banho. Aí ela falou, não, mas você vai dar banho nele? Aí eu, sim, por quê? Não, mas você tá tirando meu trabalho. Eu falei, ué, mas eu não posso eu não posso dar banho no bebê. Ela, não, eu me sinto mal. Eu falei, não, só de você estar aqui do lado tá tudo bem, porque tem coisas realmente que eu quero fazer, né? Que eu tenho essa vontade de fazer. E assim, amiga, e também tenho rede de apoio dos amigos, né? E amigas, né? Assim, eu tenho a Lu, que é uma grande amiga minha também, que ela passava no mês de aniversário, que sempre tem o bolinho. Ela, vou passar pra... Ela até hoje fala, ai, amiga, eu tenho uma saudade daquela época, porque eu passava pra comer um bolinho, tomar um café. E era gostoso ver que aquela amiga entrava dentro de casa e ia me ver. Ai, ela veio me ver, porque aí eu poderia conversar sobre outras coisas, que eu não fosse fralda. Não necessariamente para cuidar da criança, né? Mas não, foi pra me cuidar, né? Me apoiar, assim, né? Eu até hoje eu falo que a Luciana, ela fez uma das melhores coisas, assim, acho que o bebê tinha uns 20 e poucos dias, ela chegou em casa e falou, vamos tomar um café? Aí eu, vamos aqui, ela, não, vamos sair. Sair? Fiz assim, ela, vamos ali, vamos na esquina, ali na cafeteria. Não, pode deixar, o bebê vai dormir, tá? E ele tá, não dá, vamos tomar um café. E, eu lembro exatamente, eu no café, olhei e falei, nossa, o café. Eu dei uma olhada. Nossa, o mundo não parou aqui fora, apesar do meu filho ter nascido. Verde. Eu falei, olha as flores, as pessoas. Amiga, porque no início a gente vai só no pediatra, volta pra casa. E nesse primeiro mês eu tinha muita dificuldade com a coisa da amamentação do Gabriel, que ele foi perdendo peso. E eu fui ficando, enfim, aquela coisa, fui ficando com o pediatra. Depois, vale um outro episódio sobre amamentação. Mas aí eu lembro que ela me tirou de casa e eu, gente, tem vida aqui, né? Olha, tem. Porque a gente no início né, você fala, a minha vida vai ser essa? A minha vida é só essa. Eu tomo banho, porque tomar banho, amor, naquele primeiro mês Luxo.
aquela água caindo, você fala, ai, banho, né? Acho que tem... Como foi esse início pra você, amiga? Você falou do banho agora. Você não tomava banho? Como foi. Não tomava... Ai, não, medo. Eu tomava, só que era sempre assim... você pode ficar com ela pra mim rapidinho enquanto eu tomo banho? E aí eu lembro de um dia que minha mãe falou assim pra mim, não precisa ser rapidinho o seu banho. Que ótimo. Pode tomar banho, filha. E eu lembro que no chuveiro eu chorava, amiga. E eu falava assim, mas eu sou o restaurante, eu sou a cama, eu sou tudo dela. Como é que eu posso tomar banho? Que loucura, né? Mas aí já é a mistura das emoções, né, os hormônios e tudo mais, Podia ter um Divertidamente Mãe. Podia, puerpério, divertidamente no puerpério. Como as emoções ficam lá dentro. Seria ótimo. Mas, e você teve a Maria lá em Campinas. Lá, então, a gente você ficou na casa da sua mãe e do seu pai. Foi uma escolha sua? Foi uma escolha. Você já morava no Rio? Já morava aqui. Você falou, vou pra casa da minha mãe. Foi uma escolha que depois foi revista e a gente fez diferente com o Pedro, né? Porque o que a gente pensou? Tava nós dois aqui, então... Sem rede de apoio familiar. Sem ninguém, exatamente. E aí, a Maria nasceu em janeiro, então normalmente a gente já ia pra Campinas pra férias mesmo, de Natal, Réveillon, né? E aí eu falei, ok, então eu vou entrar em licença maternidade, eu tenho 6 meses de licença, então por que não ficar em Campinas? Nessa época o Ricardo não estava trabalhando presencial aqui, então a gente falou, ótimo negócio, a gente fica até julho lá, e quando ela tiver com 5 meses, assim, 6, a gente volta, né? Nossa, e aí? Só que não, né? Porque aí numa dessa, a gente acabou... não se preparando, não se organizando para essa estrutura de ter uma rotina. Foi o caos, amiga. Vou falar bem a verdade. Foi o caos. Mas foi esse caos que fez você ser quem você é hoje, né? Também vamos abraçar o caos. Não, eu vou... Não vamos ofender. O meu amado Rubem Alves, ele é o meu guia, né? Assim, eu tive um privilégio muito grande de convívio, né? Uma época que ele era professor na Unicamp, na época que eu era aluna, enfim. Mas o Rubem Alves, uma vez, teve uma entrevista dele, que um jovem aspirante a escritor perguntou assim para ele, o que eu devo planejar, o que eu devo projetar e fazer para me tornar um escritor? O que você fez que te levou até onde você está? E aí ele responde assim, eu só estou aqui porque tudo que eu planejei deu errado. E é um pouco isso, assim, eu só entendo a maternidade hoje como eu entendo, porque absolutamente todas as certezas que eu tinha caíram por terra no dia 10 de janeiro de 2013, quando a Maria nasceu. Foi a virada da chave? Foi, de repente. E eu lembro da minha mãe... Caminho sem volta. Sem volta, estreia para entrar em cartaz para o resto da vida. Para o resto da vida. Eu lembro da minha mãe falando para mim assim, no finzinho da gestação, um dia, ela daquele jeitinho doce, suave da minha mãe, ela falou assim, filha, não seria legal você fazer um curso para aprender a trocar cuidar do bebê. Fralda, eu fiz aqui no Rio, lembra que tinha, ela era uma francesa maravilhosa em Copacabana. Amiga. Vou lembrar. Todo mundo faz. Eu era aspirante a Mulher Maravilha. Olha ela! Porque imagina, vou dar conta de tudo com um sorriso no rosto, linda, maravilhosa. Gente, é o grande erro. O grande erro. Mas amiga, você tinha o apoio da sua mãe. Então, mas foi o que eu respondi pra ela, eu disse assim, mãe, claro que não, eu tô aqui na tua casa. Você não criou 3 filhos? Você não criou nós 3? Então, só que minha mãe teve uma babá pra cada um, né? Quando a gente era criança. Faltou um pequeno detalhe. Não, mas não isso, porque ela foi super presente, mas era uma mulher que trabalhava loucamente, minha mãe grávida. E como que era a estrutura da sua mãe? Ela contou? Tinha uma funcionária? Tinha uma pessoa pra cuidar da casa, uma pessoa pra cuidar da gente, depois, num determinado momento, 2 pessoas, porque ela teve os 3 em 3 anos. E meu pai trabalhando o dia inteiro, né? E eles não moravam em Campinas, moravam mais pro interior ainda, em Mojimirim. Minha mãe dava aula na PUC em Campinas, tinha consultório em Campinas. Então, era uma mulher super ativa profissionalmente. E com aquele monte de criança, todo um pertinho do outro. Obviamente que ela tinha essa estrutura. Mas ainda assim ela tinha essa consciência, disse, filha, não é
importante você aprender algumas coisas. Imagina, mãe, tô aqui, tô na tua casa, tá tudo ótimo. Detalhe, a mãe dela é psicóloga. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Um beijo, Emília, maravilhosa! Beijo, Tô com saudade de você também. Lembra a última vez que você na sua amiga. casa? Eu falei, ai, tchau, Má, vou ficar com saudade de você. Ela, e de mim? Não vai ficar, não? Eu falei, também. Ela te ama, né? Profundamente. Querida. E aí a gente achou que não, que fosse dar tudo muito certo de estar ali, né, junto com a família. Amigo, o caos era tão grande que quando a Maria nasceu, é isso. Sabe essa máxima verdadeiríssima que é quando tem muita gente olhando uma criança, não tem ninguém olhando. Sim. Né? Quem é que tá cuidando dessa criança? Tá no churrasco, tem 5 adultos. Quem que tá ali? Minha mãezinha, meu... Bom, essa foi a minha grande rede de apoio, né? Minha sogra, meu sogro, minha mãe e meu pai. Né? Que moram lá. E que é assim. Ai, sim. Eu ligo e falo, então, olha só, essa semana, eu lembro direitinho quando eu fui para um congresso fui dar uma palestra em Minas, que foi logo assim que a Maria nasceu, era amamentação exclusiva, então ia tirar leite, ia deixar, e foi, quem vem? A gente liga assim, quem vem ficar. Ai, depois delícia. fui para uma... Engraçado, amiga, eu tenho uma coisa que eu fico assim, não posso atrapalhar meus pais. Na minha cabeça é muito... Aí até um dia uma vizinha chegou pra mim e falou, por que você não pede pros seus pais virem pra cá? Eu tava com uma questão também de viagem e tal, que eles iam ficar sozinhos. Aí eu falei, não, vou atrapalhar meus pais. Ela falou, mas já tentou? Eu lembro disso agora, ano passado aconteceu gente, isso. O ano passado, meus filhos vão fazer 9, 10 anos. Quando a gente tava com a peça, quando a gente foi... Aí eu liguei, falei, então, porque eu tenho que viajar e tal, né? O pai também não tá aqui. Aí eles vieram. Felizes. Mas é isso, eles falam sempre isso e a gente entende assim, a oportunidade, já que moram longe, então essas saídas acabam virando oportunidade de convívio deles, um convívio mais intenso, né? Então, eu lembro que eu fui ser banca de um concurso lá na UFRN, em Natal, e aí liguei para minha mãe e para meu pai e falei, vocês vão comigo? Porque tinha a Maria e o Pedro, tava amamentando o Pedro, então foi eles Ricardo... Foram. A Maria era uma excursão, amor. Excursão. Ah, não. Eu ia passar a família pra excursão. Eles levavam o Pedro pra eu dar mamar no meio do concurso, voltava pro hotel. Agora eu tenho que fazer um elogio. Sua sogra é uma agente de viagens maravilhosa. Maravilhosa. Pode colocar a arroba dela aqui da agência. Lá, da Volp Turismo. Gente, ela é maravilhosa. Ela é toda cuidadosa. Ela é muito fofa. Adoro. Amiga, seu sogro também. Muito bacana. Esse é uma Mas vem cá, eu não entendi a loucura. Então, a mãe não podia ajudar. Era isso. Então, eu entrei numa lógica que era assim, se eu pedisse ajuda, era como se eu estivesse fracassando no meu papel de mãe. Sim. Então, e tinha uma outra coisa também. Eu achava que ninguém seria capaz de cuidar da Maria tão bem quanto eu. Isso, na verdade, era uma grande dificuldade que eu tinha de me fazer vulnerável como mãe. De me ver imperfeita como mãe. Então, assim, Você queria ser perfeita. Eu queria equilibrar todos os pratinhos na corda bamba. Mas, amiga, em cima de uma vamos roda combinar só. que você veio do balé, do sapateado, das artes. Existe uma exigência sobre a perfeição no mundo das artes, né? Isso é uma coisa que nos acompanha, que quando a gente cai a vida como ela é um tombo, né? Que você falou, nossa, é assim, não é um barato... deixar ser, né? Deixar acontecer. E aí, bom, mas e aí o barato, quando você descobre isso contagia a nossa arte também, né? Sim. Porque aí eu falo assim, olha só, né, a pessoa, eu ali estudando improvisação, meu mestrado, meu doutorado, que foi sobre esse assunto. Nada, improvisar, vamos fazer um roteiro aqui. E aí, desse roteiro, se ele sair do lugar. Que foi uma grande dor para mim, porque assim, sem rede, não há possibilidade de educar uma criança com mínimo de saúde mental. Não tem como. E aí, ao mesmo tempo que eu estava cercada da minha família, não existia, de fato, era assim, fica aqui um pouquinho agora, vai um pouquinho. Não tinha uma rede que era rotina, sabe? E aí, sabe quando, amiga? Aí, quando o Pedro nasceu, eu falei, vamos fazer tudo diferente. O Pedro vai nascer no Rio, a gente não vai para lá. Com toda a gratidão que eu tenho, que foram esses meses iniciais da Maria, mas era uma coisa esquizofrênica. Eu lembro que Você ficou lá até quando, lá? Até julho. Maria nasceu em janeiro. 5 meses, 6 meses. Mas aí, numa dessa, o Ricardo ficou trabalhando, ele trabalhava lá, ele trabalhou na prefeitura de Campinas, no turismo, nessa época, bem quando a Maria nasceu. Então, de repente, o pai, que estava do meu lado o tempo todo, desapareceu. Ah, meu Deus. E foi assim, E o Ricardo é um pai super presente, paizão, né, amiga? Um paizão, paisaço.
Eu falo que, bom, enfim, ele quando não tá, Mas aproveita e elogia o marido. Igual... Pode, Marina, pode elogiar o marido. Pode isso? Pode! Não, é porque é de chorar, assim, sabe, amiga? Esse lugar que ele entende a paternidade, né? Como... Ele é muito realizado, né? É bonito também de ver, assim, né? O quanto ele curte. Quanto ele me ensina, amiga. Muito, quanto ele me ensina sobre uma série de coisas, assim, sabe? Nesse lugar de abrir mão do controle. E é uma troca, delegar, um barato, né, amiga, muito legal. Também, né? Delegar. E aí, Rê, eu vou te falar que eu aprendi o poder da rede de apoio. E isso, para quem está ouvindo a gente, eu espero que seja um lugar que toque também, porque a gente não vai dar conta de tudo. Foi quando a Maria entrou na escola. Porque quando a Maria entrou na escola... outra fase, né? Eu falei assim, olha, outras mães... Olha, você também tem filho? Ela tinha? 4, 5? Um ano e 11. Um ano e quase 12. Ela fez 2 anos, fez 2 anos e entrou na escola. Ela já tinha, o Pedro que foi 1 ano e 11, ela já tinha 2 anos. Só que o que aconteceu? Ela entrou na escola, 2 semanas depois era a previsão de nascimento do Pedro. Então tinha que fazer a adaptação dela na escola, eu com aquele barrigão. E aí o Pedro nasceu. De repente, um negócio chamado Grupo das Mães no WhatsApp. Sabe? Da escola. Começou a apitar, eu lá na perinatal, e começou assim, as mães da escola, parabéns, Marina. Eu falei assim, quem é essa? Quem é essa pessoa aqui que tá mandando parabéns pra mim, que eu não sabia nem o nome ainda dos amigos na escola? E eu falei, gente, elas realmente estão ocupadas do nascimento do meu filho nesse momento. E aí ficava assim, tá precisando de alguma coisa? De emocionar até hoje. Põe a foto, por gentileza, dessas minhas amigas. São do Rio. Minha grande rede de apoio. Até hoje, amiga, porque... Aí elas... Todo sorrisão, que delícia. Maravilhosos. Amiga, eu tenho um grupo até hoje que se chama Chopp das Mamães. Essas são as friends. Foi feita as friends nessa escolinha, nessa época. E que aí depois a gente mudou de colégio, a gente deu deu uma limpa, a gente, no colégio. A gente foram 7 juntos, assim, mudaram a escola. E a gente até hoje tem esse grupo. Aliás, tem que ser reativado esse grupo, gente. Faz muito tempo que a gente não se vê. Chama Chopp das Mamães, que é uma troca, que é um encontro só as mulheres para sair sem as crianças. Essas muito bacana. Essas amigas, Rê, são até hoje. E assim, amiga, busca para mim na escola, por favor, que eu não vou. Amiga, posso deixar na tua casa? O ano passado, que eu fiquei morando sozinha com o Pedro... Sem elas, nenhuma possibilidade, possível. Assim. Porque sem minha escala, porque eu também te ajudava. Escala, ajudava a fazer a planilha. Quem pega Pedro? Quem leva Maria? Quem vai de avião? Quem volta de ônibus? Marina, bota a foto Marina. da Regiane Alves aí de rede de apoio. Mas é que você é rede de apoio, você cuida de mim. E muito, verdade, né, amiga? É verdade. Mas assim, sabe o que é uma coisa legal? Essas mulheres acompanharam o nascimento do Pedro. E aí, ele as vê muito nesse lugar, assim, como elas são mães. Condomínio. A gente é todas vizinha, do condomínio. Tudo vizinha. Amiga, e é quando tem a fase que, tipo, você descobre que você não precisa mais ter a babá. Mas você não quer abrir mão, né? Não, eu nunca tive babá, né? Amiga, então, não sei. Aí chega alguém assim, chega bem tranquilo e fala, então, agora não precisa mais. Não precisa? Oi? Você fala, não, agora dá pra ficar ali com uma vizinha. Você viveu isso, né? Já tem autonomia. Já tem autonomia. E é uma mudança, né? Mas é um... Como que eu posso te falar assim? É uma ida, assim, que embora você fala, não, fica. A minha última babá foi a Miriam. Tem até foto dela aí também, que era uma animadíssima, gente. Olha, ela no aniversário, e ela era animada, ela ia, levava, descia com os meninos, organizava tudo, muito bacana. E ela foi minha última babá, que depois que ela foi embora, eu falei, opa, podemos agora fazer essa rede de apoio dos amigos. Dos amigos, que é dentro do condomínio, é bem parecido com você. Aí criou-se o grupo, somos os best friends. E aí, tipo, oi, alguém desceu pro campo? Leva não, pra mim, pra piscina. Busca. Ai, meu Deus, quem vai ficar na piscina? Esses dias eu dei vários Vale Nights para os casais. Isso. Falei, pode ir, que eu cuido. Deixa comigo. Mas isso é um barato. Na minha casa. É um barato. Entendeu? Isso, amiga. Barato. Porque eles querem, né? Então, assim, eu falo isso que eu nunca tive babá, mas eu tive uma grande pessoa
pessoa na minha vida que foi a Michele, que tem uma foto... Outra Michele. Oh, meu Deus, a o mundo das Micheles. A Michele foi muito legal. Ai, Pedro, eu fui nessa festa. Você foi, amiga. Você foi nessa festa. Tinha que pôr a foto da Rejane com a gente nessa foto. Muito nessa legal. Festa. Ela te ajudou. Ela cuidava da casa e ajudava a ficar com eles pouquinho. Então, a gente nunca tinha tido funcionário em casa, o Ricardo e eu. A gente, desde que casou, a gente se resolvia. A gente nunca teve ninguém. Aí, quando eu engravidei do Pedro, a gente falou, agora vai precisar, não vai ter jeito, né? E aí foi muito legal, porque aí entrevista uma, entrevista outra, a Michele, o dia que ela chegou lá em casa, a Maria levantou, e a Maria nunca foi, assim, ela, como nunca teve babá, nunca teve ninguém, além de nós dois em casa, ela não tinha essa referência de alguém externo, né, à família. E aí a Maria se levantou, foi até a Michele e começou a conversar com ela. Nisso ela pegou a carteira de trabalho dela e me entregou e falou assim, não tem devolução. E ali eu falei, pronto, elas se conectaram. Então a Michele foi a pessoa que viu o Pedro nascer e que foi... Assim, aí a gente, pela primeira vez, teve uma pessoa de segunda a sexta em casa que cuidava da casa, que cuidava das refeições e que estava ali pro Pedro também. Legal, então, legal. assim, eu sempre dizia para ela, na dúvida, deixa a casa cair e ela cuida ainda tá do com Pedro. Você. Não, a Michele não tá mais. Ah. Aí teve uma época que ficou ela junto com... Mas é uma pessoa muito querida, a gente se fala sempre. Ela também gente, teve esse movimento. Tem uma saudade, muito. assim, dos aniversários, muito. ela vem sempre. E... Hoje eu tenho a Cleide, que às vezes fica assim à noite, ou quando a gente fazia peça, lembra de lá em São Paulo? Aí, ó, a Cleide, a Miri, Elia, a Ana é uma babá lá do condomínio também. Eu tenho uma foto hilária no aniversário das crianças, que estão todas as babás do condomínio. Eu chamei todas pra festa, né? Que todo mundo dá risada. Aí, ó, todas. Olha isso, gente! É todo um time. Eu sou popular, né? Digamos, lá no condomínio. E todo mundo quer que eu fale, você tem que ser a síndica. Calma, eu chego lá. Mas porque o quanto a gente fica próximo, assim, da vida delas, de cuidar das crianças, né? É isso que eu tô falando, são fases de rede de apoio, né? Então, hoje, a Cleide, ela nunca foi, assim, oficialmente, mas ela sempre tá lá. Eu considero mais a Cleide como amiga, ela chega, ela senta, ela vai contar, mas o que aconteceu aquele negócio? A gente troca as informações. Ama Mariah Carey. Que ótimo. E hoje, a única pessoa que às vezes tá lá. Então, quando a gente estava em São Paulo com a peça, ela fica, eles querem ficar no condomínio e tal, você pode ir pra lá. Então, ela ficava um pouquinho e tal, né? Também tem a rede de apoio, tipo, quando você, no meu caso, né, que eu sou de pais separados, eu acho que tanto eu quanto o João, a gente sempre se apoia, assim, um no outro. É muito legal. Por exemplo, o João tá fazendo uma novela, diretor na TV Globo e tal, e tá viajando, tá 3 meses fora, entendeu? Eu seguro esse período para ele, é muito bacana. Eu também, tipo, João, agora, a gente ficou em cartaz, né, amiga, de outubro a abril, então eu fiquei de outubro a abril sem fim de semana no Rio de Janeiro, né, então ele ficava com as crianças de quinta a domingo para conseguir ficar lá. Ótimo, agora, amiga, a gente pensar o seguinte, vocês dois são separados, então nesse caso dá para entender como rede. É uma combinação que a gente tem. É uma combinação, agora... Quando o casal mora junto, atenção, mulheres. Tum. Pai não é rede. Pai não é rede, pai não ajuda, né? Assim, aí tem esse lugar assim, mas eu não posso reclamar porque meu marido me ajuda muito. Oi? Pai educa, é junto. Então, quando a gente está falando de rede, porque isso que eu acabei de dizer é uma das principais causas da sobrecarga materna. Sim. Então, a mulher, ela entende que ela tem que dar conta de tudo e a rede vem para ajudar. E aí ela inclui o pai na rede, como se o suporte do pai fizesse parte desse alívio que a rede pode proporcionar. Não, o pai tá junto, são os dois educam, os dois são os educadores. E aí a rede é para os dois. Pai não é rede. Muito bom. E se tem algum homem aqui ouvindo a gente, por favor, olhe para sua mulher e fala, pode deixar, vou ficar aqui com a criança, toma lá seu banho, vai fazer sua unha, sua escova. É um momento de conexão que o pai pode ter ali com aquela criança também. É muito importante. E sair do lugar, o pai sair desse lugar que ele vai ajudar a mãe. Pai não ajuda. Né? Então, assim, isso é muito importante, porque qual é a divisão de tarefas, né, amiga? Sim. Então, não é assim, um dia que o pai vai
vai lá ficar com a criança para a mãe ir fazer a unha dela. Porque a mãe, então, teoricamente, se a gente for pegar dentro dessa lógica estrutural que se desenvolveu do homem trabalhando e da mulher cuidando do bebê, então a mãe tá com o bebê ou tá com a criança e o pai tá trabalhando. Aí, nossa, que incrível quando o pai fica com a criança para a mãe tomar banho. Entende? Mas, amiga, a mulher tá tão sobrecarregada que uma horinha ali de ajuda para ela pode dizer muita coisa. Assim, o exemplo que eu dei no sentido de... o exemplo que você deu é um tipo, plus. Nossa, é um plus. Perceba a sua parceria, né? A sua parceira ali. Sim. É isso que eu acho legal. Acho também, amiga, também é muito importante que o pai também, né, deseje muito esse filho. E essa filha, porque eu acho que dá muita diferença, né? Quando você vê os pais participativos, assim, quando eu vejo ao meu redor, são pais que queriam muito, muito. E dá uma diferença na vida da mãe, não dá? Eles chegam junto, assim, não precisa nem falar, não precisa nem ter esse tipo de papo. Exatamente. Não é? Esse seria o mundo ideal, né? No qual a gente realmente entenda a criança como uma responsabilidade absoluta dos dois ali, né? A menos que tenha sido uma opção fazer a carreira solo, né, na parentalidade, mas caso contrário, a gente precisa sair desse lugar e precisa partir da mulher muito isso, sabe? Que é de chegar, porque não é da natureza do homem por uma questão cultural, histórica e estruturante e estrutural da nossa sociedade. Então, assim, não é natural do homem esse lugar, mas a gente pode ter uma conversa, a gente pode convidar para um papo. Olha só, eu me lembro de ter tido essa conversa com o Ricardo várias vezes. Eu tenho amigas que falam assim, nossa, mas você deu sorte. Não é que eu dei sorte, é uma construção. É dizer assim... Sim, mas você foi anos casada, né? Antes de ter filho, né? A gente ficou 5 anos casados antes de ter filho. Mas essa construção, ela é diária e é até hoje, amiga. Que é de sentar e vamos rever, vamos entender como é que estão as nossas tarefas hoje, né? Então, por exemplo, o Ricardo, ele faz supermercado, ele cuida ele cuida da cozinha, de roupa. Se me perguntar onde é que tá o sabão em casa para lavar, botar na lavadora. Eu sei. Você sabe, eu não sei. Não faço a menor ideia. E ele vai ao mercado, e aí eu tenho as amigas que falam assim, nossa, amiga, que sorte que você deu, como teu marido te ajuda. Não é esse o lugar. A gente, na divisão de tarefas, isso ficou dividido assim. Porque ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho, a gente tem uma parceria maravilhosa, tanto é que a gente trabalha juntos, né? Então isso funciona. E na divisão da casa, também funciona assim. E isso precisa ser incorporado de uma maneira natural, para a gente começar a dar alguns passinhos e evoluir no lugar de desfazer, no sentido de desfazer a sobrecarga materna de uma vez por todas. Porque se a mulher conquistou o que ela conquistou ao longo dos anos em termos de trabalho, também essa reestruturação precisa acontecer dentro de casa, ou então a gente está falando de Até o fato da mãe ser mãe mais tarde, né? No meu caso foi com 35, imagina. Então, ser mãe mais tarde, acho que tem um monte de coisa na frente que você leva em consideração antes de ser mãe, sabe? Se a gente pode pegar tudo isso que a gente está falando, né, e pensar em como alguém que de repente está ouvindo a gente que está grávida, ou que está pensando nisso, né, nesse lugar de... porque às vezes a pessoa não tem uma rede de apoio paga porque não entendeu que lugar é esse, ou porque quer dar conta, ou porque prefere... amiga, às vezes fica muito cansativo, chega numa exaustão que você não... Sim, amiga. Então, por isso estou dizendo, a gente tem a rede de apoio paga, a gente tem a rede de apoio construída. Para a pessoa pensar, né, porque são duas redes completamente diferentes e em fases diferentes da vida, né? Agora, aí a rede paga você pode ter sempre, que você quiser, se você tiver essa disponibilidade financeira, exatamente. Agora, a outra rede, ela é incondicional, assim, ela é esse lugar da tribo que se reúne para educar uma criança, né? Eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos indígenas que a gente precisa aprender. Da comunidade, né? Da comunidade. E aí, esse lugar da rede, ele só vai existir
E isso é uma reclamação que eu direto recebo das mães. Sim. Ah, mas é porque eu não tenho rede de apoio. Mas você não tem uma amiga? Ah, mas não encontro, porque assim é difícil. Aí na hora que você precisa, a pessoa não pode. A pergunta que eu sempre faço é, você é rede? Porque querer ter rede sem ser rede é um absurdo, é um despropósito tão grande que você não entendeu o lugar da rede. Porque tem que tomar cuidado com a pessoa falar, qualquer coisa você liga. Aí quando você liga, então, porque hoje eu não vou poder, exatamente. Então não vou ligar mais. E aí é por isso que eu me emocionei quando apareceram as meninas ali, porque assim, pode ser que eu esteja sem falar há 10 dias com uma. Se eu ligar e falar, amiga, eu não vou chegar em casa, e o Maria vai chegar da escola, o Pedro vai chegar... Dá-se um jeito, entende? Não tem, é como se fosse filho, e essa rede, essa construção a gente vai fazer é uma teia. É uma troca, né, na verdade, você pode oferecer o seu tempo, o seu espaço ali para essa sua amiga, e aí você também, né, quando você precisar, você pode pedir ajuda, não é vergonha, gente, não é vergonha pedir ajuda, é uma necessidade. Eu fiquei lembrando agora, imagina nossas mães, né, assim, o que elas não passaram. Eu lembro de uma vizinha que eu tinha, que a mãe dela trabalhava, e ela ficava, e a mãe pedia pra ou a vizinha da frente dar uma olhada nela, ou a gente. E quando eu chegava na escola, eu lembro que uma pulava o muro, eu pulava o muro, ela vinha pra cá, pra gente poder brincar juntas. E ela ficava sozinha, essa menina, porque a mãe tinha que trabalhar. E a gente precisava dos vizinhos, né? Assim, eu morava na frente de uma pracinha também, desse apoio, né? E a mãe era aquela mãe que dava conta de tudo. Era o exemplo que a gente tinha, é isso que eu tô falando, né? Minha mãe limpava a casa, minha mãe tinha que cozinhar, meu pai ia chegar do trabalho, ia ter que todo mundo jantar, ia buscar a gente na escola. Imagina quanta coisa pra fazer, né? Como é que... É a pergunta, né? Como, né? Como? E eu acho que é tão bonito esse nome que a gente dá, rede de pra apoio, segurar, né? É uma teia, e uma teia construída junto, né? Então, assim, como é que faz? É junto, é dentro dessa lógica do apoio, amiga, né? E esse apoio, por exemplo, no meu caso, né, é porque acho que todo mundo que tá do meu lado percebe, assim, o quanto eu amo, né, o que eu faço, o meu trabalho. E se não fossem essas pessoas, eu não ia conseguir voltar e fazer uma novela, que o tempo que é, quase um ano de novela, ou ir para São Paulo, fazer, assim, uma novela inteira, uma peça. Por exemplo, a gente está aqui hoje gravando, e Eli, por favor, Eli dirige, né, que ajuda, todo mundo fala, nossa, Eli dirige, maravilhosa, ela quis dirigir, ela dirige, ela pega meu filho, leva, meu filho tá fazendo uma fono-oftalmo, né, e tá lá com ele, eu falei, não, vai, olha, quando eu sair daqui eu vou pegar ele, tá, pode deixar que eu pego ele, aí eu vou pegar meu outro filho na aula de música, né, eu acho que é um emaranhado de coisas que no final acaba dando certo, então, eu sou extremamente grata, assim, a essas mulheres todas, essa importância, as coisas que elas me ensinaram, o quanto eu aprendi, o quanto eu sou grata, o quanto eu comecei a olhar com outros olhos, assim, porque acho que todas mexeram muito com a minha mulher, assim, o meu feminino, sabe? De quanto apoio eu recebi. Tipo, não, Rê, vai lá fazer a novela que eu cuido dos dois, não tem problema não. Ou até um dia que a gente queira sair. Não, pode sair, vai jantar, vai pra balada, vai. Não, durma aqui hoje, não tem problema. Pô, é o melhor presente ali que você pode receber, né? Você fala, eu vou pra balada, mas vou deixar eles. Vai, pode deixar. Encontra elas e tá tudo bem. E hoje a gente já tá numa fase que a gente leva os meninos pra balada junto, também. Né? Leva junto, vamos lá, vai ter festa na casa da tia, vai todo mundo junto, que é ótimo, que viram amigos também. Eu acho que é importante a gente pensar que, assim, tem o tempo de cada um, tem o entendimento de cada um, de onde é que a rede vai entrar na sua vida e de que forma, mas é fato que ela precisa existir, né? Então, também o tempo da mulher, essa dificuldade que eu tive, né, de entregar a Maria no colo, às vezes até dos familiares, e de falar assim, mas será que, enquanto eu for ali, será que se eu descer a escada, né, casa dos meus pais, até a cozinha, eu voltar, ela não vai precisar de mim? Eu tinha uma paranoia muito grande de me distanciar dela, tanto que construí um processo de ansiedade de separação. Você de nós duas. Vocês duas. É. Quantos anos?
de bebezinho, assim, até uns 5 anos, Mas você 6. não saiu pra tomar um cafezinho com a sua amiga? A minha primeira saída, que foi inesquecível, foi a minha mãe tem uma amiga que é uma artista maravilhosa em Campinas, a Pilar Del Salum. Ela a foi Pilar. ver. Minha primeira saída de casa foi uma armação ali da minha mãe com ela. Tirou você de que casa. ela falou, ela foi me levar para inauguração da casa da Hilda Hilst, lá em Campinas, e que eu sou apaixonada, queria muito ir, mas como? Que eu ia me afastar tanto assim, como a Maria tinha 1 mês, mais ou menos, e foi essa sensação que você teve de falar, nossa, o café, né, nossa, e ali eu encontrei Deus e o mundo, né, porque tava a Unicamp toda lá, colegas, pessoas que tinham feito faculdade comigo, e foi assim, foi bem... Parecia que eu estava pisando numa areia movediça, assim, tinha momentos de euforia de estar ali participando daquilo tudo e outros de uma angústia muito grande de como é que tá, porque tem uma coisa que é a amamentação exclusiva e livre demanda. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de me afastar também, porque eu falei assim, o peito, ele era absolutamente disponível a qualquer hora. Isso foi uma escolha sua? Foi uma escolha minha. Você se conhece que eu já fiz rotina com o peito, né? Então, gata. Você me conhecendo... Momento peito. Do momento peito. Eu tinha a planilha do peito. 3 horas, 3 horas. Não, mesmo assim não dava certo, amiga. Então, meu foi não consegui. Absolutamente livre o negócio ali, não tinha... Era uma coisa, era um peito pra fora o tempo todo. Dois. Dois. Você não sabe, não te contei do dia que eu ia fazer uma pausa aqui. Ai, meu Deus. Eu já volto. Vem. Eu tinha ido para um evento em Belo Horizonte e a Maria mamava peitos. Ela tinha quase 6 meses, mas era só peito. E aí eu era bate e volta. Então eu ia dar uma palestra à tarde e voltava à noite. Então tirei leite, eu tinha muito leite. Aí, bombinha, tinha os leites congelados ali, mas deixei. Só que ela não pegava na mamadeira o meu leite. A gente tentava copinho, tentava colherinha, tentava mamadeira, ela não pegava. E, quer dizer, hoje a gente sabe muitas coisas que estavam por trás desse não pegar, né? Claro. Inclusive de tudo que eu projetei ali. Sim. Não pega, Maria, não pega. Imagina, o fantasma na cabeça. Que loucura, né? Mas assim, até quando o Ricardo tentava sozinho, quando alguém tentava e eu estava longe, mas aí eu já tinha transferido isso para ela, né? E aí eu estava no aeroporto para voltar, era o último voo. E aquela coisa atrapalhada, de noite sem dormir, fiz o meu check-in, eu com documento, você já sabe, você já me conhece. A gente não pode sortear? Um dia no aeroporto com Marina Elias. Se inscreva aqui no canal. Vai ganhar uma viagem através da Volpe Turismo. Você, olha, já vou avisar uma coisa. Tem que carregar as 27 sacolas que ela anda no aeroporto. Você vai atrás recolhendo tudo, tá? Porque com certeza o documento dela estava comigo. Amiga. Isso é uma piada interna, Você estava parindo o Gabriel nessa época, mais ou menos. Mas eu sei, eu passei gente, várias semanas. É uma emoção inesquecível viajar comigo e pro aeroporto comigo. O que aconteceu? Seu peito estava para fora. Não, amiga. O que foi, Marina? Eu adoro a Regiane mexendo com o imaginário dos nossos ouvintes. Você acha que as mulheres estão ouvindo a gente pensando o quê? Como é que essa mulher estava com o peito para fora? Não, amiga. Dentro do... Eu perdi meu documento. Perdi o documento, fui lá ser eu, comer Você tinha que pão voltar. De queijo. Era o último voo. Ai, desespero. E tava caindo o mundo. Começou a chorar. Se eu te conheço, começou a chorar. Não, eu falei, peraí, eu fiz o check-in. Na hora o cérebro foi pro modo sobrevivência. Minha e da Maria. E do Ricardo, coitado, em casa. E aí eu falei, peraí, se eu fiz o check-in, esse documento tá aqui dentro. Tá dentro do aeroporto. E aí vai no Achados e Perdidos, começou a chamar. Quando falou última chamada pro voo, eu subi correndo. E aí eu cheguei ali e falei, eu fiz o meu check-in, tá aqui. Só que eu não acho meu documento. Aí a pessoa que estava me atendendo falou, não tem como você embarcar. Na época não tinha o documento online, né? Tá. Se tivesse, isso foi em 2013. E aí ela falou, não tem como você embarcar. Eu falei, mas se eu fiz o meu check-in, é porque eu fiz o check-in aqui, fazia no balcão. Nossa, como a gente é antiga. É muito a gente fazia check-in no balcão. Chique a gente ser antiga. E aí, sabe o que começou a acontecer? O leite. Vazando.
Minha blusa começou a ficar molhada, ensopada, de descer pra barriga, mulher não aquele entendeu peito nada. cheio. Não entendeu nada, amiga. Ela começou a chorar, mas ela firme, falando comigo e as lágrimas rolando. E eu lia na cara dela um momento sororidade, uma mulher que queria me acolher. Quase como se ela quisesse dizer... Eu também sou mãe, eu entendo o que você tá vivendo aí. E você não entrou? Mas eu não tenho como te liberar para entrar. Ai, meu Deus. Aí eu falei, gente, a Maria, ela depende de mim, ela só vai mamar se eu voltar pro Rio. Eu não posso não voltar pro Rio. Essa mulher começou a se mobilizar muito, e aí, uma hora, ela falou assim, você me dá 1 segundo, ia fechar já. Ela entrou no avião, aí ela voltou. Ela falou, entra. E vai. E vai. Aí eu falei, gente, o que ela fez? Eu não quero saber. Eu vou rezar por ela, agradecer pro resto da minha vida. Quando eu entrei no avião, amiga, as pessoas aplaudiam. Eu não sei se ela falou, as pessoas começaram a aplaudir o fato de eu estar entrando no avião, assim, porque eu acho que já deviam ter chamado meu nome, só tava esperando aquilo para embarcar. De repente, você imagina a cena, né? Você não sabe se ri ou se chora, porque... Ai, meu Deus. A roupa toda cheia de... Essa mulher... que eu não sei o nome dela, foi uma grande rede de apoio de momento. Sem saber. Minha. Sem saber, né? Sem saber. Então, assim, o quanto também a gente entende as mulheres e as pessoas, porque ser rede de apoio não é uma questão de eu te conhecer, de eu ser sua amiga e de eu querer estar ao teu lado. Mas é a gente entender que a sociedade só existe porque existem as crianças. Sim. Porque existe essa evolução, essa continuidade. Então, para que isso aconteça de maneira saudável, apoiar uma mãe no cuidar de crianças nesse perrengue que a gente sabe qual é uma questão de todos. Sim. É uma questão da sociedade, de quem tem e de quem não tem filho. Então, existe a rede de apoio de contexto, paga ou não paga, e existe a rede de apoio de momento, que é a pessoa que abre a porta do elevador para você, que te vê empurrando o carrinho e tem um degrauzinho que vai lá e, ajuda. E para isso, atenção, mulheres que nos ouvem, aceitem. Porque quantas vezes você tá lá com o carrinho, você tá lá com criança, e você tá numa situação, chega alguém e fala assim, quer ajuda? Você fala, não, obrigada. Porque parece que é um orgulho você dizer, não, então eu consigo, eu dou conta. Contrário. E não, junto, né? Porque amiga, é rede. Eu amo aquela frase, seja sempre gentil, porque você nunca sabe a guerra que o outro está enfrentando. Porque realmente, assim, você não consegue imaginar. Ou a pessoa falou de um jeito meio azedo, virado, você fala, nossa, o que aconteceu? O que é? E eu sempre parto, assim, desse princípio, assim, né? Do quanto a gente tem que cuidar, assim, da nossa rede aqui ao redor, né? Ao redor da gente, assim, os amigos, os vizinhos, os coleguinhas, os amiguinhos, né? E ser sempre gentil. Sempre. E depois que eu acho que a gente se torna mãe, é quando a gente olha uma mãe que tá com um carrinho, que tá com a sacola. No meu caso, as sacolas. Eu posso te contar uma história engraçadíssima. Eu estava em Londres, estava com uma amiga minha que também mãe. A gente estava num parque e tinha uma mãe brincando e de repente o carrinho começou a andar sozinha. A gente... Mentira, a gente foi. Amiga. Aí o nosso amigo que mora lá falou, não mexe em nada, porque aqui em Londres ninguém mexe em nada de ninguém. Eu falei, mas o carrinho vai quebrar! Ele, não mexe, calma. E tinha um cara passando do lado, ele olhou, não fez nada. Mas imagina para nós, latinos, tipo, a gente já tem um pouco isso, né, do brasileiro, assim, né, de poder, de olhar do próximo, acho que tem uma coisa a mais. E o cara não se moveu, não mexeu, e o nosso amigo, não pode mexer, aqui ninguém mexe nada. Aí, de repente, vem a mãe com o bebê. Longe, amiga, longe. Que loucura. E a gente falou, não, a gente tem que ir lá ajudar. Aí eu lembro que a minha amiga, a gente foi e levou. Ela ficou surpresa, né? Porque alguém ajudou. Mas ela não gostou? Sim, né? Na hora agradeceu, mas a gente ficou... Esses momentos, às vezes são... Como assim ficou isso registrado no seu, né? Então, do mesmo jeito que essa moça me emociona, vocês segurando o carrinho... Mas é isso, é a gente entender que ter um filho e colocar esse filho, inserir esse filho no dia a dia e na sociedade é uma questão que ainda a gente não está preparado para falar assim, não, entendemos enquanto sociedade que as crianças fazem
parte dessa engrenagem, fazem parte dessa dinâmica. Sim. E que elas não são um apêndice da vida de algumas mulheres que têm que fazer de conta que essas crianças não existem para dar conta de seus trabalhos, de suas vidas, de seu namoro, do seu casamento, das suas relações de amizade, apesar de terem um filho. Porque parece que entra nesse lugar. Sim. E não é. Então, quando a gente abraçar esse lugar, olhar para uma criança e falar assim, é a sociedade que evoluindo. Educa, né? Mas eu acredito muito nisso. É a vida continuando. Então, vamos abraçar? Vamos. Né? Não, eu acredito isso, que é a sociedade do todo que vai educar aquela criança, entendeu? É ali. É a educação, é a família, essa estrutura de sociedade. Agora, deixa eu te falar... Oi? Fica no seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Por que também, muitas vezes, a gente não consegue, e essa também é uma outra queixa que eu recebo muito, mas eu tento, mas eu não consigo ter rede de apoio. Eu quero falar sobre a expectativa que a gente tem quando a gente fala assim, oi, fulana ou mãe. Isso acontece muito com sogra e com mãe, né? Com os avós em geral. Posso deixar, ou hoje tem um evento, ou no fim de semana tem algum negócio ali, pode ficar com você. Mas olha, aí vem a lista de regras. Na casa da avó e do vô? Não, dessa mãe ou desse pai que tem uma expectativa de que a rede de apoio seja conforme o seu desejo. E para a gente poder ter rede, a gente também tem que abrir mão desse lugar, é claro. Aí é controle, né? Controle com... Então, muitas vezes... Com delegar. Pois é. Né? Controla e delega, então, porque a partir do momento que você entende que é junto, também tem o jeito do outro e também tem as concessões que você vai fazer, o entendimento que você vai ter de que não é você que está ali. Isso para mim foi um aprendizado. Porque eu tinha dificuldade de deixar... Porque tinha que entrar o jeito do outro também. Sim. E isso pra mim era difícil. E você não sei se você lembra quando você... Tipo, eu tenho essa memória muito forte, assim. Quando eu ia estudar na casa da amiguinha e tinha, tipo, o café da tarde. Aí você fala, nossa, é diferente da minha casa. E não é um baita aprendizado isso? Aí eu lembro que tinha brincadeira, assim, vamos colocar o leite, aí molhava o biscoito, aí tinha que subir, assim, era uma brincadeira que as crianças faziam. Mas eu lembro que quando isso era viva, você fala, mas na minha casa é diferente. Ou, na casa da minha tia era assim, né? Na minha casa da minha tia tinha bolo de coco, assim. Não é um barato isso? É um barato, porque é uma vivência, né? Que acabam... E faz parte de estar na casa do outro. A gente aprende com isso. Eu lembro que a gente fugia de casa, fugia entre aspas, para ir na casa dos amigos no prédio para poder comer biscoito recheado, que é bolacha recheada lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Biscoito é outra coisa. E aí hoje eu entendo e falo assim, que barato. Minha mãe, é claro que ela sabia que a gente comia isso, mas na casa do outro, naquele momento que a gente estava ali, porque era um negócio que em casa não tinha negociação. Não graças podia, a Deus, né? Obrigado, mãe. Ensinou a gente a comer, né, dentro daquele caminho que ela queria, mas enquanto estava na casa dos avós, enquanto estava na casa dos outros, quanto a gente pode também relaxar um pouco. Porque senão é assim, vai ficar na casa da avó, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode... Pode, vó? Pode isso, vó, pode. E é uma grande questão, né? Ai, não dá pra deixar na casa da minha mãe, do meu pai, porque senão tudo. Vai ver TV, ai, da comida, dá isso, daquilo. Então, amigo, aí não vai ter rede de apoio. Porque a rede de apoio não é um clone seu. Sim. A rede de apoio é o jeito do outro que tá com teu filho naquele momento e tá tudo bem. Né? Exatamente. Vai sobreviver e vai voltar. E vai voltar. E é bacana exatamente isso que você falou. Ele vai desenvolvendo o senso crítico, um conhecimento de outros mundos, de entender a realidade na casa de um do outro. E quando a gente tá com a nossa estrutura em casa bem consolidada, eles, na idade dos nossos filhos, já começam também a ter umas percepções muito legais, assim, às vezes a Maria me liga, às vezes o Pedro me liga e fala, mamãe, vai ter tal coisa aqui, eles vão assistir, uma vez o Pedro me ligou da casa de um amigo, eles vão assistir um filme que a classificação etária é 14 anos, o que eu faço? Que bonitinho. Então, assim, é isso, né? Tá lá na casa do outro, é do jeito do outro. Então, eu do lado de cá, vou falar, não, filho, então nessa hora agora você vai pro quarto, fecha a porta, porque você não vai ver o filme que é 14 anos. Mas, filho, será que dá para convidá-los, de repente, a ver um outro filme? Como é que você se sente em relação a isso? E eu relaxar, porque a partir do momento que ele tá na casa do outro, talvez ele vá ver o filme. Você até usou o exemplo de avós e tal, mas assim, no meu caso, que são filhos de pais separados, tem isso, né? Na casa do pai é de um jeito e na casa da mãe é de outro jeito.
Então, às vezes, no início, você fica, mas não pode acontecer isso, tem que tomar banho, tem que fazer aquilo lá. Pode. Aí chega uma hora que você tem que chegar num acordo, assim, numa coisa muito bacana, assim, por exemplo, às vezes tem alguma coisa de regra, né? Agora tá numa fase muito de autonomia, que a própria escola pediu para trabalhar e tal, e você dá um toque, né? Olha, aqui a gente vai começar a arrumar a cama, colocar a roupa na lavanderia, a toalha pendurada, só para você saber. Isso aqui eu estou fazendo. Se você quiser também fazer em casa, isso é muito legal. Existe essa troca. Mas eu lembro que até a avó deles um dia falou assim, nossa, mas é tão rico uma criança ser filha de pais separados. Aí eu na hora, fiz meio assim, né? Tem certeza? Ela falou, não, porque são 2 mundos que essa criança vai viver e que, na verdade, ele vai ter a percepção dele. Por mais que a gente mostre um caminho, que o pai mostre um caminho, ele que vai perceber. Então, ele vai ter grandes coisas lá do outro lado, entendeu? Comigo também vai ter outras coisas. Uhum. É legal, porque isso que você falou é uma coisa muito séria, assim, quando, né, de pais separados. Falando, não, mas não pode fazer isso, não pode dar, tem que tomar banho, tem que usar tal remédio. São várias questões. Chega uma hora e você fala, cara, eu tenho que delegar, senão eu vou ficar louca aqui. Não tem como, não quero enlouquecer neste momento. Exatamente. E confiar ali... com muita conversa e tal, achando que qual é a melhor opção, né? Sabe que eu não mostrei? A Stephanie, que é a Stephanie é a pessoa que hoje ela vai 2 vezes na semana em casa. Olha lá, ela com o japonês, com o Pedro. Que linda. Ela vai em casa 2 vezes na semana e ela foi, assim, ela cuida da casa, né? Super, uma cozinheira maravilhosa, faz umas coisas deliciosas, assim. E ela foi a pessoa que estava em casa quando a Maria foi fazer Matilda e ficamos nós 2, né? Só que ela ia 2 vezes na semana, só. Então, assim, mas pro Pedro, ela é a grande referência, assim, é a pessoa que dividiu comigo os cuidados dele, assim, apesar dele ter ficado muito na casa daquelas amigas que eu mostrei, dentro de casa e na rotina dele, era ela. E é muito bonito, assim, porque eles acabaram criando uma relação também que ficou fortalecida, sabe? E a criança escolhe, né? Escolhe. É engraçado isso. Ela decide. É muito legal você falar isso de referência, que eu tinha uma amiga minha que ela fazia 2 dias com uma pessoa, 2 dias com outra, e o fim de semana com uma outra pessoa. Eu falava, amiga, como é que você consegue isso? E aí a criança, né, o filho dela tinha mais apego com essa babá do fim de semana, porque eram 3 dias que ela ficava. Então isso também eu acho que é muito importante para a criança. Tipo, a escolha. Não, de chegar em casa e saber que tem alguém que tá ali, ou que tá esperando, ou que vai encontrar, ou que a pessoa vai levar, que não seja a mãe, não seja o pai por causa de trabalho. Entende o que eu tô falando? É a referência. Às vezes tem um vídeo muito lindo aqui de uma... Eu vi daquele... Chama Razões para Acreditar, eu adoro esse perfil. De uma mãe que fez o bolinho de aniversário da bebê com o nome da babá. Eu que fiz o mêsversário do meu filho homenageando a babá. Olha, cara, ela não sacou que era pra ela. Ela achou que era pro bebê. Olha lá. Nossa, olha a decoração direito. Que lindo, né? Que bonitinho. Eu achei tão fofo isso. Ela olhando desacreditada. Fotos dos 11 meses juntos. Olha que importância. Que esse amor, né, amiga? Esse início, assim, né? Desse amor, desse carinho. Olha que lindo. É muito fofo. Os apelidos que ela coloca nele. A bolachinha com os 2. Te amamos, tia Lúcia. Realmente, e ocupa esse lugar mesmo, né? Da referência, quando a mãe não tá, o pai não tá, tem alguém ali. Eu acho tão importante isso, porque eu só te falei isso porque eu tive exemplos próximos que eu olhava e falava, pô, mas se essa pessoa tiver uma referência, que a pessoa ficasse um pouquinho mais de tempo, talvez essa criança pudesse se sentir mais acolhida, assim, sabe? Eu acho que isso é de extrema importância também. Amiga, e a rede de apoio, é um barato a gente pensar assim, né? A gente falou muito dos primeiros meses e tal, e que agora a gente entra nesse movimento de mais autonomia, independência deles, mas a gente vai passar por um looping agora na adolescência, que a rede de apoio também dos outros pais, né? A gente cuidar para não distanciar
dos pais, das a conexão, né, que você faz nessa fase de 8, 9, 10. Mantenha-se na conexão até... É isso, não, e aí vai pra festa, e aí como é que, né, meu filho tá na casa da outra pessoa, o adulto que tá na casa dessa outra adolescente que minha filha vai ser a minha rede de apoio, minha referência para eu entender o que tá acontecendo ali. Estão vivos, né? É isso. E quanto que eu vejo isso acontecer, quando isso é construído de uma maneira saudável, eu tenho amigas que vão conversar com a minha mãe, até hoje. Tanto que minha mãe abriu esse espaço em casa, então tinha fim de semana que dormia assim, 5, 7 adolescentes em casa, e minha mãe sempre quis muito isso. Eu também, posso te falar? Eu adoro as crianças lá em casa, eu sinto que os meninos se sentem... próximos. Tipo, posso ir, vamos lá. Aí quando eu brinco, eu vou abrir a porta, cadê o ticket de entrada? É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Você não vai achar um barato ter um amigo do Tonton, um amigo do Babé, que chegue, tia Regiane, a namorada, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então, quanto a gente também pode ser um adulto de referência, aliás, quando a gente fala, por exemplo, de educação sexual, um dos primeiros passos que a gente tem que dar no momento em que essa criança que já está sendo educada sexualmente lá na infância, isso é um assunto para um outro podcast, bem importante, mas quando ela chega na adolescência, que realmente a gente vai falar sobre prevenção de uma maneira mais objetiva, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é rede. Então, ela precisa saber quem são os adultos de confiança da rede dela, porque os maiores casos de abuso, por exemplo, acontecem dentro de casa, acontecem por familiares. Então, eu preciso mostrar, por exemplo, para minha filha, olha, filha, se tiver alguma coisa que você esteja constrangida em falar comigo por alguma ameaça, por algo, né? É até engraçado eu falar isso, porque com a conexão que eu tenho ali, eu acho que é muito impossível a conexão que a gente tem, mas às vezes acontece. Fala com a tia Rê. A tia Rê faz parte da sua rede de proteção. Então, essa rede ela não vai acabar nunca. Ela vai mudando de função. Não é mais sobre deixar na casa, não é mais sobre buscar na escola, mas sempre o ser humano é a mais social de todas as espécies sociais. A gente foi feito para viver em comunidade. Então, por que essa violência? De onde a gente tirou essa ideia absurda de que a gente pode fazer sozinho? É disfuncional. Não tem como, né, amiga? Não tem como, porque aí é uma saúde, assim, mental, né? Dessa mãe, desse casal, dessa família. Não é? Assim, você ter uma rede de apoio. O quanto eu acho que é importante, assim, quando você tá com um bebezinho pequeno. É uma das coisas que eu mais falo, assim, saem pra jantar, pra encontrar os amigos, pra ir no cinema, pra vocês também continuarem um pouco a fazer o que vocês faziam enquanto namoravam, sabe? Porque é legal também ter essa conexão, o casal ser uma coisa, a família ser outra coisa, a sua relação com seu filho você entende? Você poder dividir mesmo, assim, como se fosse uma divisão de prateleira, que no fundo é o todo, é o armário todo, o exemplo, assim, que eu tô dando, mas o quanto isso é importante para ter esse resgate, assim, também para o casal, é uma coisa muito, muito legal, né? Porque vem um filho que não vai ter mais esse casal juntos, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima de cultivar, e se você tem sua rede de apoio de amigos, de vó, de vô, pequenininho, deixa ali um pouquinho, 1, 2, 3 horas, não vai ter nenhum problema. Você que já passou por isso, você sabe que no segundo... Ok, né? Todo mundo sobreviveu. Não é um problema. E a rede que agora, né, e pensando na adolescência, muitas vezes vai ser um profissional que que vai te auxiliar, né, uma terapia. Isso é uma rede de apoio paga, contratada, que é diferente da enfermeira que foi te ensinar a fazer a rotina do bebê, mas que de repente agora é um profissional da adolescência, da infância, que vai encaminhar questões, né? Exatamente. E isso, creio eu, que vai ser para o resto da vida, né? A gente, os idosos não têm essa rede de apoio, não tem essa necessidade da rede de apoio. Todos temos o tempo todo, e é por isso que hoje eu vou deixar as crianças lá na sua casa e vou sair com o Ricardo. Olha ela! Que isso! Não estava esperando para isso, olha só! Muito amiga, bem, você é uma grande rede de apoio, muito obrigada por tudo. Te amo. Eu aprendo muito com você, eu obrigada com você. pela oportunidade, porque realmente você fala coisas, umas dicas, você fala,
fala, mas é tão simples assim, eu vou tentar fazer. Aí você faz e você fala, nossa, deu resultado. E Olha você, como é que pra pode. mim, esses dias eu botei a agenda compartilhada Comigo? aqui, não, com Não o Ricardo. recebi. Ah, tá. Ah, com o marido? O marido, lembra? Que eu te ensinei. Então, porque assim, né, eu na desorganização caótica ali, a Regiane, então, tem que marcar na agenda. Tem uma agenda compartilhada. Compartilhar com o marido os compromissos. Fica mais fácil. Ai, que bom, demais. Amiga. Bom, gente, é isso. Um podcast. Este episódio para mim foi muito especial, porque são pessoas que assim, é realmente isso. Eu tenho muita gratidão. Muito obrigada. Todas, né? Eliana, Michele, Andressa, Tati, todo mundo que passou assim pela minha vida, Cleide. E vós, né? Todo mundo. Acho que muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Esperamos que vocês tenham mais? Histórias para contar pra gente. Deixa aqui nos comentários, porque a gente vai adorar conhecer, ler e aprender também, refletir sobre as histórias de vocês a respeito da rede de apoio. Um beijo e até a próxima.